Descubra a incrível verdade sobre o Espírito Santo, o milagre divino da Trindade exposto. No terceiro ano de Jeoaquim, em Jerusalém, um grupo de homens e mulheres se reunia em um cenáculo abafado. As paredes do lugar reverberavam as palavras de oração e súplica, um eco de expectativa e ansiedade. A cidade, repleta de devotos de várias nações, respirava fervor religioso, pois era dia de Pentecostes. Os discípulos, que haviam testemunhado a ascensão de Jesus, sentiam o peso da missão que lhes fora confiada. Pedro, o apóstolo líder, olhava para seus irmãos, eram homens simples, na maioria, mas nada poderia se comparar à grandeza do chamado que pesava sobre eles. Ele lembrava das palavras do Senhor: "Eu enviarei a vocês um Consolador." O coração de Pedro palpitava não apenas por temor, mas com uma expectativa mística, consciente do que estava prestes a acontecer. Enquanto o sol se punha sobre Jerusalém, a cidade vibrava com a diversidade e a riqueza de suas tradições. O aroma do pão fresco misturava-se ao som de vozes que falavam em várias línguas, uma sinfonia de cultura e fé. Mas, dentro do cenáculo, a atmosfera era pesada, quase elétrica. A coragem de Pedro parecia se esvair à medida que a dúvida o acometia. Ele questionava: poderiam eles, essas almas simples, levar a mensagem da salvação ao mundo? A tensão era palpável, e cada súplica ao Senhor subia com fervor ao céu. Então, algo extraordinário aconteceu. Um som do céu, como um vento impetuoso, encheu todo o cenáculo, quase como se a própria força de Deus adentrasse aquele espaço sagrado. Pedro, atento, sentiu seu coração arder em seu peito, como se todo seu ser estivesse se preparando para o inesperado. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um dos discípulos, e a presença do Espírito Santo se fez sentir de forma tangível. Não era apenas um símbolo, era a manifestação real do próprio Deus entre eles, transformando-os de dentro para fora. Com uma ousadia surpreendente, Pedro levantou-se. Ao abrir a boca, palavras fluíram, não apenas em sua língua materna, mas nas diversas línguas que ecoavam das ruas de Jerusalém. Ele falava da Trindade, do amor de Deus revelado em Cristo e do Espírito Santo que agora os guiaria. Seu testemunho ultrapassava as barreiras culturais, era um chamado à transformação e à salvação. A multidão, que antes era uma massa de olhares céticos, agora escutava, intrigada, alguns perplexos, outros despertando para uma nova esperança. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A coragem de Pedro ressoava por todo o cenáculo, agora refletindo na multidão atenta. Ele falava da salvação, da promessa cumprida, e a verdade de Deus atravessava a sala e adentrava os corações de todos. O que antes era um grupo de homens escondidos pelo medo, agora se tornava um poderoso testemunho da intervenção divina. E assim, o apóstolo, repleto do Espírito, iniciou a proclamação que anunciaria o começo da Igreja. O que viria a seguir seria uma resposta em cadeia, uma revelação gloriosa que ecoaria por gerações, um convite irresistível para se converter e crer na verdade de Deus. As chamas da transformação estavam prestes a acender, e a história da salvação ganharia nova vida naquelas ruas sagradas. Enquanto Pedro falava, a multidão começou a se agitar. Aquelas palavras não apenas alcançavam os corações, mas também despertavam respostas corporais. Os judeus de todas as nações, provenientes de Partas, Médios e Elamitas, entre outros, olhavam perplexos para os discípulos que, inebriados pelo Espírito, falavam em suas próprias línguas nativas. Alguns, incrédulos, murmuravam: estes homens estão bêbados. Outros, no entanto, sentiam o poder do que foi proclamado, como se cada palavra fosse uma lâmina cortante, penetrando na alma e revelando a urgência do arrependimento. Então, Pedro, levantando-se mais uma vez e dirigindo-se à multidão,
exclamou com grande vigor: irmãos, escutem-me. Não estou aqui bêbado como vocês supõem. Este é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que disse: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O eco das palavras de Pedro reverberou no silêncio tenso que tomou conta do cenáculo e se espalhou para as ruas de Jerusalém. Neste momento, a conexão entre o passado e o presente se fez tangível. A promessa do Senhor não apenas se cumpria, mas preparava o terreno para uma nova era. As profecias antigas estavam se revelando em sua plenitude, e muitos começaram a perceber que aquilo não se tratava apenas de um fenômeno momentâneo, mas da verdadeira manifestação do plano soberano de Deus. As línguas que falavam, as verdades que eram proclamadas, tudo isso fazia parte da grande história da redenção que Deus traçara desde o princípio. O apóstolo continuou, com um fervor que queimava no coração dos ouvintes. Ele falou da vida de Jesus, de suas obras, de sua morte e ressurreição, batendo firme no ponto de que ele era o Messias prometido, aquele sobre quem os profetas haviam falado. Saibam, portanto, que toda a casa de Israel está certa de que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. As palavras de Pedro alcançavam o íntimo de cada um, provocando um clamor por arrependimento entre os presentes. E, ao assim declarar, foi como se um estrondo de revelação guiada pelo Espírito Santo se abatesse sobre a multidão. O que devemos fazer, irmãos? Perguntaram, suas vozes misturadas com temor e expectativa. A resposta de Pedro foi clara e direta: arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Surgiu, então, uma onda de compaixão divina, e muitos começaram a se aproximar, com lágrimas nos olhos, desejando a esperança que Pedro oferecia. Naquele dia, 3.000 almas foram acrescentadas à igreja, e foi um vislumbre da colheita espiritual que ainda estava por vir. A transformação estava em curso, a Igreja de Cristo estava se formando sob o olhar atento de Deus e a direção do Espírito Santo. Quão glorioso era! Mas, enquanto a celebração se espalhava pela cidade e o entusiasmo tomava conta dos crentes, uma sombra se alongava sobre os novos convertidos. Havia aqueles entre a multidão que observavam com desdém, embasados em sua própria crença, prontos para rejeitar essa nova mensagem e calar a voz dos apóstolos. O que faria Deus com este desafio? Um confronto se aproximava, e a fervente missão de testemunhar a ressurreição de Cristo logo enfrentaria a oposição. Mas, o que essa oposição não sabia, era que a verdadeira batalha estava apenas começando. Na manhã resplandecente que se seguiu à gloriosa colheita de almas, os discípulos, cheios de ousadia, se reuniram no templo para oração e adoração. Aproximando-se do pórtico de Salomão, eles estavam reunidos em um espírito de comunhão, os corações pulsando como um só. Era o momento propício para que a nova era de graça fosse proclamada. No entanto, a atmosfera estava impregnada de expectativa, pois não apenas os crentes estavam presentes, mas também os sacerdotes e escribas, aqueles que se opunham à mensagem que Jesus trouxera. Enquanto Pedro falava sobre as maravilhas de Deus, 2 homens se destacaram na multidão. Um deles, Caifás, o sumo sacerdote, com seu rosto endurecido pela incredulidade, olhava com desprezo para aqueles que antes foram considerados pescadores incultos. O outro, Gamaliel, um mestre respeitado da lei, observava com um semblante contemplativo, notando a transformação que havia ocorrido entre os apóstolos. Então, como um relâmpago cortando o céu, um milagre ocorreu. Um paralítico, que há anos jazia à porta do templo, clamou por esmolas. Pedro, fixando o olhar sobre ele, disse com firmeza: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Imediatamente, o homem sentiu uma força vibrante percorrer suas pernas, e, em um momento, apareceu curado, saltando e louvando a Deus. O alvoroço tomou conta do templo. O povo se aglomerou ao redor do homem curado, admirando, e, na confusão, muitos se voltaram para os apóstolos, questionando como isso poderia ser. Pedro, percebendo a oportunidade, se levantou, desta vez sua voz resplandeceu. Homens de Israel, por que vos maravilhais disso? Por que fixais os olhos em nós, como se pela nossa própria piedade fizéssemos este homem andar?
O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vocês entregaram e negaram na presença de Pilatos. Palavras ardentes de Pedro penetram na multidão, e o temor renovado apoderou-se dos seus versos. Estava ali o confronto que Deus havia planejado. Os que se opuseram se tornaram objetos do grandioso mistério de Cristo, e a pergunta fervilhava em suas mentes: por que os poderosos sacerdotes testemunhariam algo tão poderoso que poderia abalar suas posições? Enquanto o discurso de Pedro seguia, Gamaliel, observador cauteloso, perguntou internamente: seriam estes realmente os inimigos do templo, ou, ao contrário, os portadores de uma verdade que estava por se revelar? Seus pensamentos estavam em conflito, mas no coração, ele sentia um chamado divino para discernir a verdade. A tensão estava crescendo, os apóstolos poderiam enfrentar a fúria de um sinédrio que não toleraria essa nova fé. Porém, Pedro compartilhava com fervor como a morte e ressurreição de Cristo havia cumprido as profecias e como a oferta de perdão ainda se estendia através do Espírito Santo, a promessa de um novo pacto. E perseverando nós de coração, somos testemunhas dessas coisas e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. As palavras de Pedro em suas mentes ferveróis. 7 milagres e promessas contra o ceticismo e o medo. As costuras da resistência aos desígnios eternos de Deus já estavam começando a se rasgar. E enquanto Gamaliel ponderava, uma revelação despontava na mente dele: se este movimento é de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis descer o seu plano. Aquela única frase se tornaria um divisor de águas, mas quem poderia realmente saber o que o Senhor estava prestes a fazer? Naquele instante, o céu parecia atento, e a força do Espírito flui ao redor. O que elas não entendiam, porém, era que a resposta divina estava prestes a ser revelada, e que o plano soberano de Deus se desdobraria em mistério e revelação. Assim, enquanto Pedro falava com firmeza, um novo desafio se erguia no horizonte, e os desígnios eternos do Senhor estavam prontos para se manifestar em maneiras que a humanidade jamais poderia imaginar. Haveria um desfecho que mudaria definitivamente o curso da história. O momento estava se aproximando, e a verdadeira batalha espiritual se intensificaria. Naquele ambiente tenso e reverberante dentro do templo, Pedro continuava seu discurso, agora imbuído de fervor e paixão. Irmãos, escutai. O Deus de nossos pais sempre teve um plano. As Escriturais não enganam, o Messias deveria sofrer e, por meio de sua morte, trazer a salvação. Ele falava com um zelo que iluminava seus olhos. Os discípulos ao seu redor sentiam a presença poderosa do Espírito Santo, e, como que em uma orquestra divina, suas vozes se uniam em clamor, ressaltando as verdades eternas. Maria, a mãe de Jesus, estava entre eles, seus olhos brilhando de fé renovada e entendimento. Esta é a qualquer um proferida uma nova aliança, a que o Espírito a ver como testemunha, ela murmurava. Mas, em meio à celebração da libertação e da cura, a inquietação não apenas pairava no ar, mas lentamente se tornava palpável. Caifás, já ardendo em indignação, virou-se para os membros do Sinédrio. Assim não podemos permitir que esses homens continuem a propagar sua heresia. Seu discurso incita a multidão. Precisamos silenciá-los. O clamor ardente em seu coração empurrava-o em direção à fúria. Gamaliel, porém, permaneceu sereno. Observando os apóstolos, ele ponderava as palavras de Pedro e a manifestação do poder de Deus. Se este povo verdadeiramente fala da parte de Deus, ele pensou, nenhum poder humano será capaz de frustrar os seus planos. Essa verdade o deixava perplexo, mas também esperançoso. O que ele não sabia era que Deus já havia escolhido um caminho de revelação. Enquanto a discussão se tornava mais acalorada, Pedro ouviu o clamor do Espírito em seu coração. E será que não entendeis? A promessa é para vós e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele replicou, e estas palavras ecoaram na multidão, trazendo um silêncio momentâneo enquanto muitos corações eram tocados. A tensão crescia e, como o rugir de um trovão, a voz de Caifás se levantou novamente. Deveremos prender esses homens. Se os deixarmos continuar, em breve eles arruinarão a nossa autoridade.
A voz de Gamaliel cortou o ar pesado: esperai. Antes de tomarmos uma decisão, deixai-me falar. Sua autoridade com o Sinédrio conferia alguma esperança. As cabeças se viraram em direção a Gamaliel enquanto ele expunha seu raciocínio em voz baixa, calma e ponderada. Ele lembrou os episódios de líderes que, surgindo, tinham encontrado um sopro no vento quando não eram sustentados por Deus. Ele advertiu: se for de homens, perecerá, mas se for de Deus, não podereis frustrar o que ele estiver a fazer. Pedro, calmo em meio à tempestade, esperava, sua fé permanecia inabalável. O Espírito Santo o envolvia, e a certeza do propósito divino o sustentava. Ele olhou para a multidão, e, com uma notável convicção, proclamou: e se somos chamados a sofrer por sua causa, que assim seja. Estamos dispostos, pois sabemos que tudo isto é conforme a vontade de nosso Senhor. Caifás e os membros do Sinédrio ouviram as palavras de Pedro com raiva, mas também com um despertar de inquietação no espírito, pois rapidamente sentiam o peso do que se manifestava diante deles. Não era apenas uma cruzada de doutrinas, mas uma dinâmica de vida que desafiasse a própria essência do que cria neles. Naquele olhar penetrante de Pedro, o coração de Gamaliel palpitou com a epifania divina. Ele compreendia que as revelações que estavam prestes a se desdobrar eram não apenas para Israel, mas para as nações, e que essa verdade transcenderia o espaço e o tempo. O mistério do Espírito que uniria aqueles que outrora se consideravam inimigos estava começando a se desvelar. E assim, enquanto a nuvem da dúvida se dissipava, a luz da esperança reluzia, os planos de Deus estavam se realizando, e as vozes dos crentes encheriam a terra. Foi naquele instante que uma nova unção estava sendo liberada sobre os que aceitam a verdade da ressurreição. E ao término daquela reunião perturbadora, o eco no coração de Gamaliel ressoava: e se, conforme o desígnio eterno de Deus, isto se renovar, quem sou eu para deter os planos do Altíssimo? O que se vislumbra no horizonte não atende meramente à necessidade de entendimento humano, mas à revelação suprema de um Deus que age através do inesperado. O que vem a seguir abrirá as portas para a verdadeira inundação do Espírito Santo e manifestará um derramamento equivalente ao que o profeta Joel proclamara. Juntos, homens e mulheres se preparavam para uma dimensão de fé que mudaria não apenas suas vidas, mas a toda a humanidade. Assim, o próximo nível da jornada começou, e o plano soberano de Deus para marcar a história estava preparado para emergir em toda a sua plenitude. Portanto, o que aconteceu a seguir revelaria a verdadeira potência da união entre céu e terra, transcendente ao que a humanidade jamais poderia antecipar. Enquanto a atmosfera dentro do templo ainda vibrava com a intensidade do recente discurso de Pedro, um silêncio pesado tomou conta da multidão. Os rostos estavam sombriamente fixos nas ações dos líderes religiosos, medindo cada gesto com cautela. Caifás, lutando contra uma ira crescente, olhou para Gamaliel, que permanecia impassível, quase como se estivesse em outra dimensão. Que o Deus de Israel nos dê discernimento. Gamaliel orou em seu coração, buscando sabedoria nas Escrituras e nos caminhos de Deus. O Espírito Santo soprou sobre ele uma sensação de urgência, e, voltando-se para os apóstolos, ele falou com firmeza: se este plano é de Deus, então estamos lutando contra o próprio Senhor. E se somos incapazes de compreendê-lo, melhor será que isso não se torne uma luta contra nós mesmos. Caifás, por sua vez, não via além de seu próprio desejo de controle. O que temos a perder? Temos que manter nossa influência. Ele bradou, mas as palavras flutuavam no ar, inseguras diante da autoridade que, embora invisível, se fazia presente naquele lugar. De repente, um homem no fundo da sala levantou-se, sua voz ressoando como um trovão: a verdade não pode ser sufocada. Não podemos mais permanecer em silêncio. Ouvindo aquelas palavras, os discípulos se encorajaram, e um murmúrio cresceu no templo. Era João, seu coração pulsando de fervor, e seu olhar ardente de determinação. A verdade é que ele ressuscitou. A promessa de que não nos deixará órfãos começa a se cumprir. O Espírito Santo já está entre nós. Ele exclamou. E com essas palavras, a atmosfera elétrica mudou intensamente. Espiando uns para os outros, muitos começaram a sentir uma inquietação interna, como se algo poderoso estivesse prestes a romper a barreira entre o céu e a terra.
Os sacerdotes e escribas sentiram a pressão aumentar ao redor deles. A revolta se tornava palpável, e com isso, um plano sombrio começava a tomar forma em seus corações. Precisamos agir rapidamente, disse um dos membros do Sinédrio, com olhos cheios de temor e determinação. Se essa mensagem se espalhar, a cidade inteira se voltará para eles. E enquanto o Sinédrio traçava suas estratégias, uma nova onda de fervor espiritual assolava os apóstolos. Pedro, sentindo o peso do chamado, não deixou de lembrar-se das palavras de Cristo: recebereis a força do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Atos 1:8. Ele percebeu que aquele momento era a chance de manifestar o poder da ressurreição de sua forma mais pura. Atendendo ao impulso sagrado, ele ergueu sua voz novamente, e assim, não somos os que movemos por nossos próprios planos, mas pelo comando do Deus Altíssimo. A promessa que recebemos é fiel, ela se cumpre agora mesmo. Quando o Espírito Santo descer, não haverá limites para o que Deus poderá realizar através de nós. As palavras de Pedro ressoaram com tal força que toda a multidão ficou em silêncio. Era como se todas as dúvidas, medos e inseguranças fossem confusas garotas fugindo da luz da verdade. A fé começava a abrir um caminho, e muitos, tocados pela fé, clamavam pelas promessas do Altíssimo. Mas Caifás, cada vez mais exasperado, não suportava o que via. Assim não se pode. Nossa tradição, nossa posição! Exclamou, enquanto seu rosto se contorcia em agonia. O eco de um conflito mais profundo se desenvolvia naquela sala, era um embate entre a tradição que se tornará religião e a nova vida que clamava por liberdade em meio à opressão. Foi então que a porta do templo se abriu abruptamente, e um grupo inesperado de discípulos de Jesus adentrou o lugar. Eles carregavam em seus rostos uma expressão de triunfo e determinação. O Senhor nos enviou em nome do que foi prometido, declararam em uníssono. A esperança florescia enquanto o céu e a terra se convergiam. Neste inusitado contexto, as profecias contidas nas Escrituras começavam a arder em chamas, governando não apenas o espírito dos que creram, mas também desafiando o próprio poder do Sinédrio. Assim, sob a pressão crescente, a batalha se tornava diante de todos. A autoridade do homem versus a autoridade de Deus. E enquanto o conflito se intensificava, um novo sopro de revelação pairava no ar, preparando os corações para a vinda do Consolador, o Espírito Santo, que preencheria cada um que se dispusesse a recebê-lo não apenas como um dom, mas como uma transformação radical em Cristo. Mas o que parecia ser um confronto de poder externo logo se revelaria uma luta no mais profundo da alma. O que estaria prestes a acontecer não apenas alteraria o destino de Israel, mas em sua essência, mudaria o curso da história humana. O que viria a seguir anunciava a iminente e gloriosa vinda do Pentecostes, onde a história mudaria novamente, trazendo uma nova aliança, uma nova era e um novo derramamento do Espírito que estava prestes a consumir todas as fronteiras e convenções humanas. O clamor de Maria, uma fiel que se unira aos apóstolos, ressoou no ar pesado do templo. Todos nós experimentamos a presença de Cristo. E agora, o Espírito nos guia. Sua voz, embora suave, carregava um poder que fez ecoar os corações aflitos de muitos. Naquele instante, a pressão dentro do templo se intensificou. Os sacerdotes, reunidos em um canto, trocavam olhares nervosos. Caifás, incapaz de suportar a crescente revolução espiritual diante dele, decidiu convocar uma reunião imediata dos líderes religiosos. Tragam todos os apóstolos, ordenou ele, com a determinação de um homem que se sente encurralado por forças invisíveis. Os apóstolos, sabendo que a ação de Deus não podia ser silenciada, estavam prontos para qualquer acusação que se pudesse fazer contra eles. Pedro, ainda tomado pelo fervor das palavras anteriores, sobressaiu-se, lembrando-se das bem-aventuranças que Cristo havia pregado: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. A visão de um futuro glorioso que refletia a luz do Senhor ardia em seu coração, mesmo em meio à tumultuada adversidade. Quando os apóstolos foram trazidos à presença do Sinédrio, a atmosfera estava eletricamente carregada. Os olhos do Sinédrio, eletrificados pela raiva e ceticismo, se fixaram em Pedro e João. Por que pregam este Jesus? Vocês devem desistir.
Bradou Caifás, sua voz penetrante ecoando nas paredes de pedra do templo. Acreditamos no poder da ressurreição. Respondeu Pedro, firme e corajoso. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, Atos 4h20. As palavras, impregnadas de fogo e convicção, penetraram na rigidez do coração dos líderes religiosos. Gamaliel, percebendo o tumulto iminente, levantou-se. Com calma, em uma pausa tensa, iniciou seu discurso. Homens de Israel, ponderai bem sobre o que estáis prestes a fazer. Considerai dois exemplos, Teudas, que se proclamou alguma coisa, e o galileu Judas, que também provocou rebelião e desapareceram. Se este plano ou este movimento é de homens, será dissolvido. Mas se é de Deus, não podereis frustrá-lo. Atos 5:35-39. As palavras de Gamaliel suspenderam o clamor tempestuoso. A ideia de lutar contra algo divino era um pensamento que aterrorizava até os mais destemidos do Sinédrio. No entanto, mesmo com ceticismo em conflito com o temor, o desejo de controlar a situação crescia. A visão de seu poder, que parecia desvanecer a cada segundo, tornou-se um ídolo em seus corações. Concluo que, se este movimento não é de Deus, será como poeira ao vento, declarou Gamaliel, mas não antes de pedir aos apóstolos que fossem açoitados antes de serem liberados. Uma combinação perversa de temor e desejo de manter a ordem religiosa. Os apóstolos, saindo do sinédrio, estavam radiantes. Imediatamente, se reuniram juntos em um lugar secreto, buscando fervorosamente a direção de Deus. Estavam cientes de que aquele açoite era uma pequena parte da dor de Cristo e, portanto, celebraram, regozijando-se por serem considerados dignos de sofrer pela causa do Senhor. Atos 5h41. Na mesma noite, enquanto velavam em oração, um mistério profundo envolveu a casa onde se encontravam. Uma presença celestial se fez sentir, e o som de um vento forte encheu o ar, como se fossem a própria respiração de Deus. Atos 2h02. O que começava como uma reunião secreta logo se tornaria o palco de um evento sem precedentes, na verdade, um sinal do que estava prestes a dominar as nações. Mas algo estava prestes a ser revelado. Entre eles, uma palavra profética começou a surgir, um clamor divino acompanhando uma revelação de que o plano de Deus era mais profundo e mais abrangente do que qualquer um poderia imaginar. Com o Pentecostes se aproximando, a confirmação de uma nova aliança estava se desenhando no horizonte, e as chamas do Espírito Santo estavam prestes a incendiar os corações de muitos que buscavam com sinceridade a verdade. É neste contexto que a pergunta ecoa entre os discípulos, um prenúncio da transformação que estava por vir. O que será de nós quando o Espírito Santo descer sobre todos? O céu se preparava para derramar a glória de sua presença, mas ainda pairava dúvida em seus corações perseverantes. Estamos prontos para o que virá? Enquanto a noite avançava, os apóstolos uniam suas vozes em súplicas fervorosas. A casa parecia vibrar, cada canto transbordando de expectativa. João, com a cabeça inclinada, murmurava palavras de adoração, incentivando os demais a buscarem o Senhor com todo o coração. As lembranças de Jesus, ensinando sobre o Consolador que viria, ecoavam em suas mentes, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. João 14h16. E, então, aconteceu. Um ruído como de um vento impetuoso encheu o espaço, fazendo as janelas tremerem. Era como se os céus se abrissem, permitindo que a presença do Altíssimo penetrasse na sala. O medo e a expectativa se misturavam nos corações dos apóstolos, enquanto a luz brilhante envolvia a todos. Miguel, um dos irmãos mais novos, estremeceu. O que está acontecendo? É o Espírito Santo? Sua voz tremia, mas a certeza em seu coração crescia. Pedro se levantou, revelando uma nova ousadia que não era sua antes. Irmãos, lembrem-se do que nosso Senhor prometeu. Ele não nos deixou órfãos. Hoje, o cumprimento de sua palavra nos alcança. As palavras dele reverberavam, e, à medida que falava, a expectativa no grupo crescia. Assim que a presença do Espírito se manifestou, línguas como de fogo apareciam e se diversificavam, pousando sobre cada um deles. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, enchendo-os e transformando-os em testemunhas poderosas.
Eles começaram a falar em outras línguas, proclamando as grandezas de Deus. Atos 2:04. Os lábios de Pedro se moviam, pronunciando verdades que ele nunca tinha sido ousado a dizer antes. Meu povo, escutem. Este é o cumprimento da profecia que disse: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2:17. O que muitos temiam, o que muitos aguardavam, agora se revela diante de nossos olhos. Enquanto falava, multidões começaram a se reunir do lado de fora, atraídas pelo som da adoração e da celebração. Havia pessoas de diversas nações, cada uma ouvindo na própria língua as maravilhas de Deus. A confusão teve início entre aqueles que testemunhavam, pois a incredulidade tentava se infiltrar. Estes homens estão embriagados! Gritava um escarnecedor. Mas Pedro, levantando a voz ainda mais alto, respondeu: isto não é o que vocês pensam. Não há embriaguez, mas o derramamento do Espírito Santo. O que vocês veem é a promessa do Altíssimo se cumprindo, e a realidade de um novo pacto está diante de nós. Atos 2:15. Com cada palavra de Pedro, os corações começaram a se mover, e a iluminação do Espírito revelava a verdade em suas almas. Os que ouviam foram cortados no coração, e indagavam: que devemos fazer? Atos 2:37. Pedro respondeu, com um olhar firme: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. A resposta devoradora que ele daria a eles dava origem a um novo amanhecer em meio à escuridão que havia dominado o coração da humanidade. Mas o que Pedro não sabia era que esse era só o começo. O plano soberano de Deus não apenas começava a tomar forma diante dos olhos deles, mas se preparar para tocar os corações de milhares de almas perdidas nas nações. Cada palavra falada, cada língua que se manifestava, ecoava um chamado divino e poderoso. O céu e a terra se uniam neste momento, mas, ao longe, uma sombra se formava. Os religiosos que zombaram das ações de Deus estavam a caminho. O que isso significaria para os apóstolos e para a nova comunidade de fé? O clamor do além ressoava, à espera do que estava por vir. Estariam preparados para enfrentar a verdade do Espírito Santo em toda a sua glória? A história da redenção e o cumprimento das promessas divinas estavam apenas começando a se desenrolar. Enquanto a multidão se aglomerava, os apóstolos, invadidos por uma unção poderosa, começaram a transmitir a mensagem de arrependimento e salvação como nunca antes. Em meio a vozes exaltadas, as palavras de Pedro ecoavam com peso e autoridade: e esta promessa é para vocês, e para seus filhos, e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2:39. A verdade divina estava se espalhando como fogo rápido, acendendo corações e transformando vidas. À medida que a manhã avançava, a tensão fora da casa aumentava. Aqueles que zombavam e duvidavam se posicionavam em um canto, repletos de incredulidade. O religioso Anás, o sumo sacerdote, liderava um grupo de mestres da lei que observavam com desdém. Seu olhar, endurecido pela tradição, buscava erradicar qualquer movimento que ameaçasse seu domínio. Esses homens são desordeiros. Anás disparou, seu rosto contraído. Devem ser silenciados. O que está acontecendo aqui é um ultraje à nossa lei. Seu cúmplice, Caifás, assentiu, sentindo a necessidade de garantir que o templo permanecesse inalterado. Vamos alertar os soldados. Essa excitação sem controle deve ser contida antes que se torne uma rebelião. Do lado de fora, os apóstolos tinham se tornado um farol da nova aliança, inspirados pela força do Espírito Santo. Cada um deles se sentia invencível, como se as palavras que pronunciavam dançassem com vida. A alegria, a revelação e a urgência de sua missão pairavam sobre eles como uma nuvem de glória. Contudo, com a grandeza da espiritualidade também surgia a grandeza do conflito. No meio da multidão, pessoas de várias nações se sentiam atraídas pela essência do Evangelho. Galileus e estrangeiros, judeus e gentios, todos unidos num só clamor, sentindo a presença de Deus como nunca antes. Aqueles que haviam sido tocados começaram a se levantar e a confessar os seus pecados, enquanto lágrimas de arrependimento rolavam por seus rostos.
O que devemos fazer? A pergunta ecoava, e as respostas se entrelaçavam na multidão. Pedro, no entanto, sentiu a sombra da oposição se aproximar. Ao olhar para seus irmãos, ele percebeu que a luta espiritual estava prestes a se intensificar. O Espírito lhe revelou que o plano de Deus não era apenas para a salvação individual, mas para o avivamento de uma nação. Estão todos prontos para o que virá? Ele perguntou, sua voz animada e forte. Pois o que Deus começou em nós não ficará sem resposta. As mesmas portas do inferno que tentarão prevalecer, encontrarão, em nós, resistência. O Senhor usará esta igreja, não como um templo feito por mãos humanas, mas como um novo corpo, vivificado pela sua presença em nós. Enquanto ele falava, um temor reverente pairou sobre todos. O fôlego do Espírito percorria entre os presentes, e o nome de Jesus era exaltado. Mesmo os que ainda resistiam, sentiram o peso do que estava por vir, e a atmosfera ficou eletricamente carregada. Mas em meio ao avivamento, um sinal de advertência surgiu, a aproximação dos sacerdotes e soldados. Assim, Pedro se adianta e declara, saibam que o Espírito do Senhor está sobre nós, e a testemunha é viva. Não podemos calar o que vimos e ouvimos. Se nos demandarem contas, a única resposta será a verdade de Jesus Cristo. E assim, uma nova dinâmica surgiu entre os apóstolos. A história de uma nova era começava a se desenrolar, as palavras de Pedro criavam ondas de fé que atravessavam fronteiras e corações. Contudo, enquanto a multidão se tornava fervorosa, o jogo da oposição já estava em movimento. As sombras que se aproximavam não eram apenas de homens, mas da própria malignidade que não desejava permitir que a luz do Evangelho brilhasse. À medida que o chamado e a resposta se intensificavam, o céu ressoava com uma esperança renovada e uma determinação inabalável. Algo maior estava a caminho, os dias escuros que se aproximavam não poderiam calar a voz da redenção. E assim, o questionamento final pairava no ar, como um convite para o futuro, estaríamos prontos para enfrentar a verdade do que vem a seguir? O plano soberano de Deus revelaria sua glória através do papel que cada um de nós deveria desempenhar? Enquanto a multidão clamava e as vozes de arrependimento se elevavam ao céu, uma tensão palpável cercou os apóstolos. A presença do Espírito Santo envolvia os crentes como uma chama imperturbável, mas novas nuvens de oposição surgiam, despontando no horizonte. Os soldados e sacerdotes, determinados a suprimir a onda de fervor que crescia a cada instante, avançavam com uma autoridade que tinha o peso de séculos de tradição. Pedro, percebendo a atmosfera tensa, olhou para seus companheiros e sentiu a urgência da hora. Não temam! Exclamou, sua voz firme como uma rocha. Aquele que se levanta contra a luz será exposto e, através de nossa fraqueza, sua força será revelada. Os apóstolos, intrigados e determinados, puderam sentir a certeza das palavras de Pedro, que eram como um eco da profecia de Joel. E acontecerá que, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Joel 2:28. O impacto dessas palavras instaura um novo nível de fervor. A fé parecia florescer ainda mais diante da iminente adversidade. Os sacerdotes, cientes da crescente influência dos apóstolos, aproximaram-se com a intenção de intimidá-los. Anás, o sumo sacerdote, levantou a mão, e seu olhar carregava desdém. Este é um local sagrado. O que vocês estão fazendo aqui é uma afronta à ordem divina. Sua voz ressoava como um trovão que buscava silenciar a esperança. Pedro, firme em sua convicção, respondeu, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, o Nazariano, que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Não podemos silenciar a verdade, pois em nosso testemunho há vida. As inquietações dos religiosos tornaram-se uma mistura de raiva e medo. Caifás, ao lado de Anás, lançou um olhar de reprovação. Que os soldados os levem para fora. Não podemos permitir que a blasfêmia do impuro contamine o templo. Entretanto, no meio do tumulto, um milagre estava acontecendo. Aqueles que ouviram e creram na mensagem começaram a se reunir, não apenas como uma multidão, mas como uma nova comunidade fortalecida pela fé. Mulheres e homens, velhos e jovens,
estavam sendo transformados diante dos olhos incrédulos daqueles que buscavam calar a voz do Evangelho. O Espírito Santo movia-se entre eles, criando união e destemor. E lá, naquele momento, uma mulher levantou-se e começou a testemunhar sobre a cura que havia recebido. Estive presa em cadeias de enfermidade e desespero, mas em nome de Jesus fui libertada. Eu sou um testemunho da verdadeira vida. O clamor de sua fé levantou-se como um hino a Deus, e muitos começaram a se juntar a ela, tirando coragem e compartilhando suas próprias histórias de transformação. Enquanto isso, os sacerdotes se tornavam mais desesperados. O que se desenrolava diante deles era um avivamento que desafiava a própria estrutura que haviam defendido por tanto tempo. Desesperados, eles decidiram agir. Levaremos isso aos romanos. Eles são a nossa última esperança contra essa corrupção. Pedro, percebendo o que estava por vir, declarou a todos: aquelas que se opõem ao plano soberano de Deus não prevalecerão. Como pode um homem tentar apagar a luz acesa pelo Criador? As palavras de Pedro refletiam uma confiança divinal nas promessas de Deus. Ele sabia que dias sombrios estavam à frente, mas a esperança que surgia tinha raízes na própria vontade do Senhor. Enquanto o cerco se fechava, a revelação se tornava mais clara. O Evangelho não era somente para os que estavam presentes, mas uma força que atravessaria gerações. Assim, um novo questionamento pairava no ar: qual será o propósito do testemunho dos apóstolos nas mãos da opressão? O que Deus trará à luz quando sua palavra se espalhar em meio a tribulações? O plano sobrenatural de Deus e seu propósito se revelariam de maneiras que ainda não podíamos imaginar. Na alvorada do novo dia, a atmosfera ao redor do templo pulsava com uma eletricidade ofuscante. Os apóstolos, reunidos em oração, sentiam a crescente pressão da oposição, mas suas almas ardentes eram alimentadas pela certeza do Espírito Santo que os guiava. O som da multidão ecoava como um lamento esperançoso, misturado com os rumores de antigos sacerdotes e soldados que se reuniam, determinados a acabar com a verdade que agora se espalhava como fogo em palha seca. Pedro, com o calor da missão a arder em seu coração, convocou seus irmãos. Irmãos, não se deixem intimidar. O que temos é maior do que qualquer perseguição. O Espírito que nos habita nos capacita a enfrentar qualquer tempestade. Suas palavras se entrelaçavam com as promessas de Cristo, reverberando com uma força inexorável. Entre os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, observava com um olhar que refletia tanto a dor quanto a esperança. Os apóstolos podiam sentir seu coração intrépido, testemunha do milagre que estava se desenrolando. Ela sussurrou para Pedro: ainda que as trevas se levantem contra a luz, não podem extingui-la. A fé dela ressoava na alma dos discípulos, gerando uma união que superava qualquer adversidade. Enquanto isso, no templo, Anás e Caifás uniam suas forças em uma estratégia desesperada. Devemos levar tudo isso aos líderes romanos, disse Anás, com sua voz embargada de indignação. Se eles reprimirem esses homens, poderemos restaurar a ordem. Caifás assentiu, seus olhos escurecidos pela avareza do poder. A trama de ódio e temor se entrelaçava, formando uma armadilha mortal para os apóstolos. Mas, naquele momento de tensão, novos eventos estavam se desenrolando entre a multidão reunida. As pessoas, uma mistura de curiosos, crentes e céticos, começaram a se mover, atraídas pela mensagem que ecoava entre os apóstolos. Cada testemunho de cura e libertação se transformava em um clamor por transformação. A multidão respondia, muitos levantando suas mãos ao céu, pedindo a ajudinha do Senhor. Pedro, sentindo a presença do Espírito Santo, levantou a voz. Não podemos calar a verdade do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo é um chamado para todos, é a resposta à fome e à sede de cada alma. Ele é o Cristo, o Messias esperado. Arrependei-vos e sejam batizados. O fervor de suas palavras incendiou os corações de milhares, e muitos se entregaram, desejando experimentar a nova vida que o Espírito prometia. Mas, enquanto as águas do avivamento se agitam, outra sombra se formava na praça. Um grupo de soldados se aproximou para desmantelar o que consideravam uma rebelião. O clima de tensões crescentes instaurou um silêncio pesado, e os apóstolos, conscientes do que estava por vir, trocavam olhares determinados.
Um soldado avançou para a frente, sua armadura refletindo a luz do sol. Ordeiro, devemos prender esses homens. Estão perturbando a paz. Ele olhou diretamente para Pedro, como se estivesse disposto a lançar seu peso sobre ele. A tensão era palpável, o dilema entre a verdade e a opressão tomando conta da cena. Com uma determinação renovada, Pedro ergueu a cabeça. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais malignas que tentam calar a verdade. A luz não se apagará sob a pressão da escuridão. Estes não eram meros apelos de um líder, mas as convicções firmes de um homem que tinha vivido a transformação de Cristo em sua própria vida. Levante-se e venha conosco, ordenou o soldado, avançando. No entanto, antes que pudesse agarrar Pedro, um terremoto sutil, como o sopro do Espírito, começou a sacudir os corações dos presentes. A força da fé coletiva, de milhares clamando por justiça, ressoou como um rugido unificado, fazendo tremer não apenas as fundações do templo, mas também as de seus corações endurecidos. Não podem vencer o plano de Deus. Uma nova voz, uma jovem mulher que havia sido curada entre os seguidores, se destacou. Estamos aqui não por nossa própria força, mas pelo poder de aquele que reina. Ele nos levantou, e se precisamos sofrer, que seja para sua glória. A multidão irrompeu em palavras de concordância, e a força de sua fé começou a explodir em adoração. O espaço se encheu de um som celestial que fez até os soldados hesitarem, seus rostos refletindo confusão e temor. Enquanto isso, Gamaliel, observador cauteloso, finalmente decidiu se manifestar. Ele interveio, direcionando-se aos líderes religiosos. Não podemos agir de maneira precipitada. Se esse movimento é de Deus, não poderemos detê-lo. Precisamos discernir a sua vontade. Suas palavras trouxeram um momento de reflexão, mas os que estavam obcecados pelo poder e controle eram lentos em aceitar a luz da verdade. Neste vesperal entre as tensões, a pergunta pairou no ar: qual será nosso destino diante do plano soberano de Deus? Quais lições serão reveladas quando os apóstolos confrontarem a avareza do rei e do altar? O que acontecerá quando o verdadeiro Espírito Santo se manifestar? O futuro estava prestes a desabrochar em formas que nem eles podiam imaginar, revelando a grandiosidade do amor e da graça de Deus. No horizonte, as chamas da ressurreição ardiam, e a batalha entre luz e trevas se intensificava. O plano divino estava prestes a desabrochar com um poder transformador que abarcaria não apenas Jerusalém, mas o mundo inteiro. Qual seria a resposta? Estariam prontos para receber tudo que o Senhor estava prestes a realizar em suas vidas?